Pessoal, boa noite. Vamos aí para a nossa última aula do semestre, né? Vamos falar hoje sobre embargos de declaração e apelação, tá? Optei por fazer uma mesma aula para ambos os recursos, porque, como eu tenho dito desde o início, né? O propósito meu com vocês aqui, com essa turma da prática civil, é só que vocês tenham uma noção dessas peças que a gente tem trabalhado aí, né? Até então nós trabalhamos com petição inicial, contestação, agravo de instrumento, agora embargo de declaração e apelação. Então, assim, no meu modo de ver, nós trabalhamos as principais peças cíveis, né? As principais peças cíveis. E embora a minha proposta tenha sido uma proposta mais de trabalharmos mais de forma sintética, mais resumida essas questões, eu tenho achado o resultado bom, entendeu? Sobretudo aqueles alunos que têm acompanhado o material e assistido aos vídeos. Assim, porque eu tenho visto que é nítido que alguns alunos estão à frente de outros, entendeu? Mas me parece que isso tem se dado sobretudo em razão do acompanhamento do material, tá? Então vamos lá, então. Começar com os embargos de declaração, tá? Os embargos de declaração, gente, é um tipo de recurso muito usado na prática, tá? Muito utilizado na prática, e ele tem previsão lá no artigo, a partir do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Assim como foi dito no agravo de instrumento, como os embargos de declaração é um recurso, assim como foi dito lá no agravo de instrumento, a gente tem que ter em mente duas questões iniciais para a gente começar a pensar sempre que for recurso: tempestividade e cabimento, tá? Então, quando eu falei lá sobre o agravo do instrumento, eu lembro que eu disse na aula que, via de regra, todos os prazos hoje do CPC são 15 dias para apresentação de recurso. Aí eu ainda falei, com algumas raríssimas exceções. Os embargos de declaração é uma dessas exceções. São 5 dias para interposição do recurso de embargo de declaração, tá? Aí esses 5 dias são contados lá na forma do CPC, excluindo-se o dia do início, incluindo-se o dia final, e hoje os prazos são contados em dias úteis, né? Então, primeira questão, tempestividade. A segunda questão, cabimento, tá? Aí, o próprio Código de Processo Civil fala lá, elenca um rol taxativo, né? Ou seja, não comporta outras interpretações, né? Esse rol é taxativo, não é exemplificativo, das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Então, quais que são essas hipóteses, né? Lá no artigo 1022 fala: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, o inciso 1. O inciso 2, suprir omissão. Terceiro, corrigir erro material. Então, são 4 hipóteses. Obscuridade, contradição, omissão e erro material. Então, eu vou falar dessas hipóteses assim, de forma a dar exemplo. Eu vou falar exemplificando, porque aí fica mais simples da gente entender. Então, vamos lá. Uma contradição. O que seria uma contradição? Uma contradição, por exemplo, né? Você pede assistência judiciária gratuita, aí o juiz defere assistência judiciária gratuita, ele defere ao despacho, via de regra, despacho inicial e tal. Aí vamos supor que você é parte autora, fez o pedido de assistência judiciária gratuita, o juiz deferiu lá no despacho inicial, concedeu, entendeu que você tinha, pronto, beleza. Aí
chega na sentença, o seu pedido é julgado improcedente e lá no dispositivo ele coloca assim, condena a parte autora ao pagamento das custas processuais. E ele não menciona que estão suspensas as custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária. Ele não menciona isso. A secretaria, o que a secretaria faz? Ela cumpre aquilo exatamente que o juiz determina na sentença ali. Ela não entra no mérito da sentença, e nem pode, né? O poder de decisão é do juiz. Na hora que essa sentença chegar lá para o escrivão, ou para o servidor dar cumprimento a ela, ela vai ver lá, ó, condenou em custas e honorários e não falou nada aqui que está suspensa a exigibilidade. Na sentença está dessa forma. Então, eu vou cumprir o que está na sentença. Aí vai calcular as custas e vai intimar a parte para pagamento de custos. Aí que a parte vai dar um grito, vai falar, opa, eu estou condenado em custas, mas eu tive assistência judiciária gratuita. Então, há uma contradição entre o dispositivo da sentença e o que foi deferido lá no curso do processo. Isso seria uma contradição, tá bom? Uma omissão. Vamos lá. Você teve um acidente de trânsito, em razão desse acidente de trânsito, você teve um prejuízo material lá com o carro, você quebrou a perna, por exemplo, né, no acidente, ficou internado no hospital, e quando você propôs a ação, você foi lá e fez o pedido de danos materiais em razão dos prejuízos que você teve lá com o carro, com os gastos com medicamento, com o hospital, com essas questões de saúde, e fez um pedido de dano moral, porque você teve a perna quebrada, a outra parte estava embriagada e tal, então assim, você ficou abalado em razão desse acidente e pediu lá o dano moral. Aí na sentença o juiz só condena em dano material e não fala nada no dano moral. Quer dizer, ele foi omisso em relação ao pedido que estava na inicial. Então, neste caso, cabe embargo de declaração para sanar a omissão. Tá? Então, contradição, omissão. Erro material é muito simples, né? Por exemplo, a pessoa chama José das Couves da Silva. Aí o juiz coloca lá na sentença, julgo procedente o pedido para condenar José das Couves Soares a pagar fulano a quantia de tanto. Aí o que você vai falar? Teve um erro material aqui, o nome dele é José das Couves da Silva, não é José das Couves Soares, tá? Eu estou, obviamente, exemplificando aqui de uma forma muito sucinta, né? Mas assim, em síntese, realmente são essas questões que podem vir a ocorrer. Por fim, nós temos a obscuridade. A obscuridade, assim, é um tópico dos embargos de declaração que eu menos vejo na prática, entendeu? As pessoas, os advogados suscitarem. Eu peguei o livro que eu trabalho, né, com o livro do Daniel Amorim Assunção Neves, professor Daniel Amorim, é um processualista mais contemporâneo, né, moderno, paulista, e assim, a explicação dele para mim é a melhor. Ele fala aqui que a obscuridade vem a ser assim, uma decisão que esteja incompreensível para as partes. Às vezes o juiz usa termos técnicos demais, excessivamente, ou pode usar uma língua estrangeira ali na fundamentação dele. Então, assim, o Daniel Assunção, ele fala que a decisão ela tem que ser mais clara possível, mais objetiva possível, com um linguajar mais acessível possível. Isso aí é óbvio que implica, inclusive, no acesso à justiça, para todos compreenderem, não só o advogado, mas principalmente as partes. Eu achei bem interessante essa explicação dele. A obscuridade, então, seria basicamente isso. Muito difícil a gente ver na prática, tá? Hoje em dia, sim, os juízes têm sido bem claros, bem objetivos, o mais
possível, né? Às vezes até demais, mas é dessa forma, tá bom? Uma observação, é um recurso que não precisa de preparo, ou seja, não depende de pagamento de custas, tá? E há uma outra observação que eu gostaria de falar também, que é um recurso que é cabível contra qualquer ato judicial, seja decisão, seja despacho. Por exemplo, às vezes o juiz coloca lá assim, designa audiência de instrução e julgamento para o dia... no dia 30 de maio, ponto. Quer dizer, foi um despacho de mero expediente, mas omisso. Ele colocou a data e não colocou o horário. Então, cabe embaixo da declaração? Cabe. Tem que suprir a omissão, ele tem que falar o horário. Então, o recurso cabível aqui nesse caso seria embaixo da declaração. Então, das decisões mais complexas, as mais simples, podem vir a ocorrer a necessidade de interpor os embargos de declaração, tá bom? Finalizamos aí os embargos de declaração. Eu disponibilizei, né, vou disponibilizar no AVA a estrutura da peça dos embargos de declaração. Vocês observem lá para vocês estarem fazendo, tá? O exercício esse último exercício agora, eu passei ele em conjunto, né? Embargo de declaração mais apelação na mesma peça ali, na mesma sentença. Então, da sentença que eu passei para vocês vão ter que primeiro apresentar embargo de declaração, né? Que teoricamente a ordem é essa, para depois apresentar a apelação, tá bom? Então vamos lá, para a apelação agora. A apelação, ela tem previsão, salvo engano, acho que no artigo 1009 aqui do CPC, deixa eu só procurar aqui, 1009, opa, só um instante, o teclado tá agarrando aqui. Deixa eu olhar no livro, que eu acho que é 1009 mesmo. É 1009 mesmo, tá? Então, a apelação, ela tem a previsão, começa lá no artigo 1009 do CPC. O que vocês têm que observar na apelação? Mesma coisa, gente, da questão, é um recurso, né? Então, a primeira questão, as primeiras questões que devem vir em mente, quais que são? Tempestividade e cabimento. Tempestividade, a apelação, ela o prazo dela é de 15 dias úteis, né? Então, um prazo aí bem extenso para estar interpondo esse recurso. Esse prazo, ele é previsto no, salvo engano, o CPC remete a um outro artigo, ao 1007, para falar dos prazos, salvo engano. Peraí, deixa eu ver, deixa eu só conferir aqui. 1007, tá? Não, desculpa, 1003, que é 1003, parágrafo 5º do CPC, que prevê lá o prazo para apelação. Prevê os prazos para os recursos em gerais. Aí a apelação está entre esses recursos aí. Então, são 15 dias, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. A mesma coisa lá dos embargos de declaração. Exclui o dia do começo, inclui o dia do final e são dias úteis, tá? Dias úteis, ou seja, finais de semana, feriado, não conta, tá? Isso aí vocês aprendem na matéria, né, de Código de Processo Civil, de Processo Civil, a questão da contagem de prazo aí. É um recurso que depende de preparo, tá? Ou seja, tem que pagar custas, ou você paga custas, ou você vai justificar a ausência de preparo em razão da assistência judiciária que lhe foi concedida no decorrer da ação, né? Então, aí é uma das duas coisas. Ou você paga e comprova, ou você fala assim, eu não estou pagando porque eu demando sobre o pago da assistência judiciária gratuita, tá bom? Essa questão. Agora, o artigo 1010 lá do CPC, ele fala lá o que deve conter
no recurso de apelação. Então, o artigo 1010, ele é a estrutura do recurso de apelação. Eu fiz também para vocês a estrutura, como todas as peças que eu passei para vocês até então, eu faço a estrutura, né, e deixo só para vocês preencherem a estrutura. Alguns alunos estão olhando, acompanhando, aí vem acompanhando direitinho a estrutura. Outros não, outros já fazem ao seu bel prazer lá, aí você vê que a pessoa dá uma equivocada às vezes, né, na elaboração da peça, por falta às vezes de acessar o material. Mas vamos lá. Então a apelação, no artigo 1010, o que fala que tem que ter? O inciso 1, os nomes e a qualificação das partes. Né? Isso aí é tranquilo, você vai dirigir ela ao juízo de primeiro grau e vai pedir ele para remeter para o juízo de segundo grau. Né? Funciona dessa forma. Então você vai fazer uma lauda ali, simples, excelentíssimo senhor doutor juiz da segunda vara civil da comarca de Unai, fulano de tal, inconformado com, aí você qualifica a parte fulano de tal, com endereço tal, por intermédio do seu advogado tal, com endereço profissional tal, inconformado com a sentença de folhas tal, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar recurso de apelação em face da sentença proferida nos autos tal, em que demanda contra fulano de tal. Você vai qualificar a outra parte também, termos em que pede deferimento. Aí, na outra lauda, você vai começar as razões recursais. Aí, nessas razões recursais, o que vai ter que ter nela? Né? Você vai dirigir lá para o tribunal, aí você vai começar razões recursais, autos número, comarca de origem, apelante, apelado. Aí você vai colocar colenda turma, egrégia, colendo tribunal, egrégia turma. Porque no tribunal lá são várias turmas cíveis, várias turmas criminais e tal. Ilustre relator. Aí você vai começar. Primeiro tópico, exposição. Aí você vai colocar tempestividade, cabimento. Depois você vai vir exposição do fato e do direito. Aí você vai fazer uma síntese, né, falando ali o que aconteceu no decurso do processo. Obviamente que essa narrativa vai ser puxando já a sardinha para o seu lado, né? Vai ser olhando do seu lado essa narrativa, nesse tópico. Você vai falar os fatos de uma forma que induza o julgador a enxergar que a sua alegação é boa, né? Claro, isso é óbvio. Depois você vai fazer um outro tópico que vai chamar as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. No nosso exemplo aqui, no nosso caso, nosso exercício vai ser razões do pedido de reforma, que você vai estar pedindo para reformar. Então você vai falar por que o juiz errou, onde que o juiz errou e por que aquilo ali deve ser reformado, né? É isso que vocês fazem comigo aí o tempo todo. Quando eu posto lá no WhatsApp, entreguem o exercício no prazo de uma semana. Aí vem um e fala, não, uma semana tá pouco, por causa disso, porque eu trabalho fora, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. O certo seria 2 semanas, não é assim que vocês fazem o tempo todo? Então é assim que vai funcionar na apelação também. Vocês vão demonstrar o motivo pelo qual aquilo ali deve ser reformado. E por fim, o pedido da nova decisão. Isso é muito importante. Eu tenho visto que vocês têm se equivocado demais, confundido muito com pedidos, tá? Pedidos de fundamental importância, porque o pedido ali que você vai fazer a narrativa, né? Vai desaguar tudo que você está falando nos pedidos. Então, assim, o pedido tem que estar bem elaborado, tá bom? Igual é de conhecimento de vocês, eu já trabalhei muito tempo com juiz, como assessor. Muitos juízes acham mais, assim, super importante a questão do pedido. Porque tendo o pedido ali, ele vai saber o que vai fazer, entendeu? Ele vai saber direitinho o que a parte está pretendendo e qual que vai ser a prestação jurisdicional, tá? Então,
Então, assim, em síntese, é isso. Aí eu vou postar a estrutura, né, direitinho, como de costume aí para vocês, e a gente finaliza por aqui. Boa noite a todos, fiquem com Deus aí, tá?